Com a graça de Deus, estamos aqui esta noite com o toque do dia, como nós temos experimentado todas as quinta-feiras, dando esse testemunho, o Senhor utilizando os irmãos, irmãs, para dar a sua mensagem, dar o seu testemunho, né? E hoje nós vamos receber José Carlos dos Santos, né? José Carlos, ele tem um ministério amplo ali na Quadrangular e também ele é Gideão desde 89, né? Então são 32 anos como Gideão. Ele também participou 30 anos na Adonep. Então ele é muito ativo, sempre trabalhando para o reino, sempre à disposição da obra. E então eu senti essa liberdade de convidar José Carlos, né? Deus tocou no meu coração de trazer José Carlos esta noite para ele trazer esta palavra que Deus tem dado para ele, né? Que o tema hoje é gratidão. José Carlos, por favor, chega até aqui e o Senhor dá plena liberdade para você. Por favor. Boa noite, paz seja convosco. Estamos muito agradecidos a Deus por esta oportunidade. Quando o nosso querido irmão Marcos da Silva Campos fez o convite, na hora eu aceitei, porque eu gosto muito dos textos da Bíblia, que a Bíblia é um livro que conduz para a prática diária e constante. E um dos versículos, numa das cartas, o apóstolo Paulo falava: aproveitai as oportunidades. Então, quando surge uma oportunidade, nós sempre devemos estar com o coração aberto, com a disposição de estar deixando que o Senhor e o Espírito de Deus estejam conduzindo naquela jornada que, na maioria das vezes, nós não temos o conhecimento do que vai acontecer. Mas nós servimos a um Deus que tudo pode. E esse Deus é que sabe todas as coisas. Por isso, um dos atributos de Deus é que Ele é onisciente. Ele pode todas as coisas. Então, outro atributo de Deus, que ele é onipotente. E se alguém está em dúvida, mas ele pode agir aqui e lá, ele pode agir em todo lugar. Então, ele também é onipresente. Hoje, quando nós estamos compartilhando algo da parte de Deus, eu quero somente meditar na parte de um versículo. Nem precisa ser feita toda a leitura, senão nós somente vamos fazer essa leitura para que a gente possa entender o contexto do texto que foi dado para nós estarmos compartilhando. E é o texto maravilhoso que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, um homem muito experimentado nas dificuldades da vida, em tantos problemas, mas uma das cartas, Paulo nos dizia o seguinte: Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Hoje, somente isso. A palavra é somente essa: gratidão. Quem vos fala aqui já foi apresentado inicialmente, é um jovem que eu me considero ainda com condições de poder experimentar aquilo que Deus tem nos proporcionado, com 56 anos de idade, nascido no Hospital da Marinha, porque meu pai era telegrafista, como diziam os companheiros dele, da Gola, e lá pude passar os primeiros momentos e já a partir do primeiro ano, meu pai construiu a casa onde nós moramos, então eu resido no mesmo lugar há 55 anos, somente tendo me ausentado para cursar 5 anos a faculdade de Direito em Campo Grande, mas a família ali permaneceu. Então, eu só posso ser grato a Deus por muitos e muitos motivos. Eu conversava muito com a minha avó, então eu cresci numa casa que tinha avó, tinha pai e tinha mãe. Então, eu sempre gostei muito de conversar, escutar aquelas experiências, pessoas com
muita história de vida. Na minha família, poucos tiveram condições, ou quase nenhum, de conseguir avançar nos estudos, mas tiveram muita capacidade de serem experimentados na vida. E a minha avó, uma cacerense, que conheceu o meu avô, que veio lá de Pernambuco, e eles foram desbravar uma nova oportunidade que surgiu na década de 50, quando houve a criação da Comissão Mista Brasil-Bolívia. A Comissão Mista Brasil-Bolívia, ela estabeleceu na prática os marcos em que a fronteira foi definida no Tratado de Petrópolis. Foi assinado entre o Brasil e a Bolívia, lá no início do século passado, em 1911, em que o Barão do Rio Branco, este grande brasileiro, conseguiu fazer com que o Brasil indenizasse a Bolívia em libras esterlinas, e o Brasil, então, através desse tratado, recebeu o estado do Acre hoje e uma parte do Mato Grosso. Essa fronteira foi primeiro estabelecida no papel, mas depois foi criada essa comissão, como o próprio nome já fala, entre brasileiros e bolivianos. E lá meu avô foi morar em Carmen de Ribeiro Torres, que fica aproximadamente 100 quilômetros adentrando a Bolívia. Então, eu sou grato a Deus porque minha família também passou um período de tempo vivendo em outro país, na Bolívia, e eu escolhi gostar da Bolívia, porque minha avó contava o sofrimento que eles passaram, o quanto eles trabalharam. Minha avó teve 3 filhos, e uma filha dela do meio teve meningite, de uma forma muito violenta, na sexta-feira, e no sábado ela veio a óbito. Então eu entendi que parte da minha família, o sangue da minha família, foi também ali deixado na Bolívia. Então isso não foi em vão. E hoje nós seguimos contribuindo um pouco com essa integração na área jurídica entre Brasil e Bolívia, pela minha gratidão, pelo tudo que a minha família passou. E meus avós vieram para Corumbá. Meu avô comprou 2 terrenos, um ele deu para o meu tio e o outro deu para a minha mãe, onde foi feita a casa onde nós moramos. Então eu sou grato a Deus pela vizinhança onde estou, pela localidade onde resido, por esta terra abençoada que é Corumbá. Eu olho e vejo o privilégio que nós temos nesse Pantanal fantástico e extraordinário. Uma cidade que possui quase 65 mil quilômetros quadrados. Ela é servida de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário e fluvial. Ela é rica em minério de manganês e ferro, um dos maiores rebanhos de gado bovino do mundo e ainda famosa pelo turismo. Então, como não agradecer a Deus por todas essas maravilhas? Algumas pessoas conseguem contemplar uma tela e se admirar diante de uma fotografia, dependendo do dia. Por exemplo, hoje, como deu chuva, e muito tempo eu fui fotógrafo também aqui, cadastrado na Glencolor, eu já sabia que um dia que chove muito, a chuva tira a poluição do ambiente, tira a fumaça. Então, se houver pôr do sol naquele dia de chuva, certamente será um pôr do sol maravilhoso e lindo. Assim acontece em Corumbá. Se algumas pessoas admiram a fotografia e uma tela, nós temos aqui a paisagem natural para contemplar. Então, como não ser grato a Deus? Agradecer a Deus o dom da vida. Eu estou falando aqui, nesse toque do dia, como um milagre de Deus. No dia 11 de agosto, dia do advogado de 2020, eu infartei dentro do ambiente de trabalho. Eu trabalho na assessoria jurídica da Santa Casa. E lá fui imediatamente atendido. Deus proporcionou tudo. Eu estava afastado por atestado médico, mas fui lá para adiantar alguma coisa. E enquanto eu estava adiantando, lá comecei a sentir dores no peito. Em seguida, já fui levado para fazer o eletro, e o eletro constatou que eu estava infartando naquele momento. Imediatamente submetido a todo tipo de intervenção, e me foi ministrada a medicação correspondente.
No dia seguinte, fui transferido para Campo Grande, onde lá esperei uma semana para que pudesse estar sendo preparado o organismo para sofrer a cirurgia cardíaca. E depois passei entrando e saindo do CTI em Corumbá de agosto a dezembro. Em setembro, houve a falência dos rins. Então, passamos a fazer hemodiálise 3 sessões por semana, 4 horas por dia, às terças, quintas e sábados. Dia 26 de novembro, abri os olhos e tinha uma cortina negra no meu olho direito. Descobri depois, logo em seguida, que fui consultar com o oftalmologista, que tinha acontecido o descolamento de retina e catarata. Para recuperar a visão, eu precisava fazer uma cirurgia, no máximo, até a segunda-feira. E essa consulta aconteceu já na sexta-feira. E assim, eu fui perseguindo, avançando em tudo o que vem sendo apresentado. Surge um obstáculo, nós aprendemos muito cedo a não reclamar, somente agradecer. Pedir a Deus vida e saúde. Então, quando o médico, muito educado, falou, olha, o senhor acerta ali, conversa com a minha auxiliar, a minha secretária, ela vai informar para o senhor a respeito dos procedimentos. Aí deu toda a dieta que eu precisaria fazer, os cuidados. E a jovem disse, olha, a cirurgia fica R$7.000. Eu fiquei em paz, porque eu sabia que financeiramente eu não tinha condições, era final do mês, não estava em condições de fazer aquele enfrentamento naquele valor. E cheguei em casa, falei com a esposa muito sábia, ela somente postou no grupo de mulheres da igreja, orem pelo José Carlos, ele precisa fazer a cirurgia e vamos ver o que Deus proporciona. Nem falou em valores. Algumas pessoas buscaram entrar em contato com a Gil e falou, como vai ser a cirurgia? Ela falou assim, nós estamos vendo, estamos esperando em Deus, porque o custo é R$7.000. Amigos, irmãos, parentes, a irmã da esposa, a tia da esposa, outros entes queridos, conhecidos se uniram. Em menos de 24 horas foi levantada a importância de R$6.500. E o preço que nos foi anunciado era 7.000. Então eu fui com o que tinha lá na clínica. Falei, olha, estou aqui com dinheiro. E a moça falou, esqueci de avisar para o senhor. Já que o senhor está trazendo em espécie, os 7.000, se pagos à vista, sai para 6.500. Era o valor que eu tinha. E assim foi feita a cirurgia, em 1º de dezembro de 2020. E agora, 10 de agosto de 2021, foi retirado o líquido que foi colocado quando da realização da cirurgia. Mas seguimos felizes, agradecidos a Deus pelo dom da vida, aproveitando cada oportunidade. Então, se porventura você está assistindo a esta mensagem, está recebendo essa palavra, talvez lamentando algo que você esperava que pudesse ter acontecido e não aconteceu, ao contrário, algo que você quisesse que estivesse acontecendo e aí, por não ter acontecido, você trouxe um sentimento negativo. E pode ser que algo que você não esperava, que você desejava que não acontecesse, quando você leva um susto, isso acontece. Não reclame. Agradeça a Deus tudo. Agradeça a Deus a chuva que veio hoje, o calor que faz Corumbá. Estamos na época do ano em que aumentam os bichinhos de luz. Em seguida, pela umidade, vem também aquela época em que aumentam o número, a incidência de mosquitos. Então, nós devemos cuidar da nossa parte, não deixar que os nossos terrenos estejam acumulando água, detritos, sujeira, para que possa haver proliferação da dengue e outras endemias típicas do período. Mas que cada um de nós cuide em fazer a sua parte. Deus a todos observa e Ele permite que estejam crescendo o joio e o trigo. Mas é cada um que escolhe, quando amanhece o dia, com a boca que ele tem, mas as palavras que ele profere, aquele dia ele vai ser o quê? Vai ser joio ou vai ser trigo?
Deus permite que todos estejam crescendo, mas a seu tempo, a colheita será somente do trigo. Nós somos o trigo cuidados pelo Senhor. O Espírito de Deus está desejoso. Diz a palavra que o Senhor anda procurando adoradores, verdadeiros adoradores. Adorar ao Senhor em gestos, em palavras, talvez seja muito fácil. E hoje, com a comunicação, e nós que somos convidados a participar de tantos grupos, amanhece o dia, são tantas mensagens positivas, tantas mensagens muito bonitas, mas muitas e muitas vezes a nossa ação fica somente nisso. É uma ação à distância e digital. Mas nós temos um mundo físico que nos rodeia. E o Senhor deseja usar a mim e a você. Estamos fazendo uso desse meio digital, é verdade. Mas isso não ainda impede e não tira a nossa responsabilidade de continuar agindo ao nosso lado, naquilo que estiver acontecendo à nossa volta. Eu agradeço muito a Deus o dia de hoje. Agradeço a Deus a oportunidade de poder estar celebrando a vida e compartilhando um pouco do que Deus tem feito. E Deus tem sido muito bom. Tem uma canção que fala: Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Eu vou repetir para você: Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Por mais que seja algo que você não esperava, você não desejava que acontecesse e acabou acontecendo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Mas eu esperava que acontecesse algo, eu planejei, desejei tanto, eu estive fazendo toda uma construção, uma expectativa, e não aconteceu. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Agora você está nesse lugar, recebendo esta pequena experiência. E eu vou convidar a que você, onde está, que você possa estar nesse instante também, separando o momento em que você apresente a sua vida diante do Senhor. Deus trata individualmente com cada pessoa. Então, você pode ter esta certeza: servimos a um Deus que tudo pode, mas que tem tempo para cada pessoa. E essa capacidade de entender e compreender é um dos atributos que nos permite poder orar a Deus, clamar a Deus e saber que estamos sendo ouvidos por um Deus que está com seu ouvido ainda aberto à oração que é feita no nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos fala que as mãos do Senhor ainda estão estendidas, mas esse tempo, ele avança e não vai esperar que nós estejamos agindo ou deixando de agir para que o tempo passe. Independente da minha ação ou omissão, o tempo vai passar. Então é bom que quando passar o tempo, onde chegarmos, naquele instante, naquele momento, naquele lugar, cheguemos debaixo da mão poderosa do Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí, podermos, mais uma vez, agradecer a oportunidade de falar e ser ouvidos. Nós vamos orar agora em seguida e convidamos a você a fazer também essa oração aí onde você está. Talvez você esteja preocupado com uma situação, você esteja preocupado com decisões que precisam ser tomadas, com um ente querido, talvez algo que precisa ser resolvido. Eu te convido nessa hora a você orar pela sua própria vida e apresentar diante de Deus a sua necessidade. Nós vamos estar orando. Se você quiser,
fique à vontade. O mais importante não é como você vai se apresentar na posição física, em pé, ajoelhado, sentado, mas que o seu coração esteja totalmente voltado ao Senhor. Então vamos orar ao nosso Deus. Deus maravilhoso e santo, nós te louvamos nessa hora, Senhor. Como diz esse programa, Toque do Dia, Senhor, que nesta hora a sua palavra venha tocar em corações. E neste dia, o Senhor venha estabelecer novas alianças. O Senhor venha trazer à lembrança aquilo que possa dar esperança. Pode ser que alguém esteja ainda cansado, abatido, amargurado, mas que o Senhor venha ser esse Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus que conforta, que consola, e que o Senhor possa estar apagando todo tipo de pensamento negativo, afastando todo espírito de morte, e que as pessoas não se deixem entregar pelas situações adversas, mas que o Senhor esteja agora dando também em cada alma, em cada mente, em cada coração, uma palavra de vida e uma palavra de esperança. Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem promessas para aqueles que confiam no Senhor. E o Senhor nos diz que isso não é mérito nosso, porque diz a palavra que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E elas renovam-se a cada manhã. Amanhecer o dia hoje foi uma nova oportunidade de renovação da misericórdia do Senhor. Mas agora está a noite está avançando, a noite está indo alta, mas vai amanhecer o dia, e novamente, com o raiar do dia, a misericórdia do Senhor vai surgindo, e vai inundando aquele dia, e vai trazendo essa esperança, e vai trazendo esta confiança. Senhor, conforta agora e chega também com o espírito de mansidão e paz na vida desta pessoa que está participando e nesse instante tem acesso a esta mensagem. Não importa onde esteja, não importa quando isso vai acontecer, que no exato instante o Espírito do Senhor ministre poder, transformação e possa também estar realizando o querer e o efetuar. Nós acreditamos o Deus que opera ainda hoje sinais, prodígios e maravilhas. O Espírito de Deus está operando nestes dias. Ó Pai, então nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça, Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom. Muito obrigado. Este é o testemunho do José Carlos, tem muito a agradecer, e ele é agradecido, né, por esse tempo que Deus tem dado para ele, né, pelo que ele passou, né, realmente só por Deus ele está aqui, né, toda oportunidade que estamos conversando, ele afirma isso, eu estou aqui pela graça de Deus, porque Deus permitiu. Então, ele sabe valorizar cada minuto, cada tempo. E quando eu convidei ele, ele falou, não, eis-me aqui, estou lá, mas pode contar comigo. Então, hoje ele teve esse privilégio, nós tivemos esse privilégio de ouvir o testemunho de José Carlos, tudo que ele passou, e está aqui dando testemunho, e está com os Gedeões, está ali na igreja, apoiando o pastor, e aconselhando também o que ele aprendeu, o que ele está aprendendo, o que ele tem que dar também. Então, queremos agradecer José Carlos por esse tempo aqui no Toque do Dia. Queremos agradecer, que Deus abençoe a sua vida, prolongue sua vida e seja de bênção e com muita saúde. Assim agradecemos a atenção de todos e que Deus abençoe todos vocês. Na próxima quinta-feira estaremos aqui com mais um testemunho.
tá? Um abraço e obrigado pela atenção de todos. Deus abençoe.